pela Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio. Na tarde de hoje, teremos a presença de uma palestrante de nossa região, uma palestrante muito conhecida, muito especial para nós, a professora Mônica Machado. Pessoal, nós já tivemos ontem uma palestra, hoje pela manhã tivemos outra palestra também. A palestra de ontem foi maravilhosa, apresentada pelo professor André de Santana, com o título Precisamos Falar sobre Saúde Mental. Hoje pela manhã tivemos outra palestra também, dividida em duas partes, apresentada primeiro pelo professor Roberto Borges, com o nome Construindo uma Educação Antirracista, e na sequência, dentro do mesmo bloco, Representação Visual para uma Educação Antirracista, pela professora Fernanda Pereira. Gostaria de avisar também que nosso encontro de hoje será mais ou menos, aproximadamente, um período de 1h30. Lá para o final do nosso encontro, mais próximo ao final, nós apresentaremos o link para a presença, para que cada um de vocês possa apresentar as informações referentes à presença, para que logo, oportunamente, possamos apresentar para vocês, enviar os certificados de participação, ok? Pessoal, para dar as boas-vindas de hoje, convidamos o nosso secretário municipal de Educação, Flávio Guimarães, para a sua palavra. Boa tarde. Agradecemos mais uma vez a participação de todos os profissionais de ensino da Rede Municipal de Cabo Frio nessa semana pedagógica que introduz o ano letivo de 2021. Hoje temos a participação da professora Mônica Machado, mestre em Educação Docente do IF Campus Cabo Frio, com a palestra Tempo de Ensinar, Tempo de Aprender, os Fundamentos da Ação Docente. Considero extremamente importante a necessidade de se refletir nesse momento, principalmente no momento pandêmico, em que toda a humanidade tenta reinventar os processos de educação, a necessidade de trazer para a nossa rede e aos nossos professores a reflexão sobre a própria prática docente. Lembro-me de umas falas de um dos mestres da educação brasileira, professor Paulo Freire, que dizia que a educação é um ato de intervenção no mundo. Nesse sentido, considerar as práticas docentes significa trabalhar para a edificação e elevação do ser humano. Prática esta que deve ser reinventada, ressignificada a todo momento. Desejo a todos vocês, profissionais da rede, que tomem esse momento como um momento propício para refletir a prática docente, refletir todos os anseios que vocês têm dentro da sala de aula, para que a sua prática alcance tudo aquilo que é necessário para a edificação dos nossos alunos. E nessa sequência, convido agora a superintendente pedagógica Eliana Corado para dar sua palavra. Boa tarde. O rei Salomão escreveu há tempos: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de morrer, tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado. Tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. E também sabemos que há tempo de ensinar, e o tempo de aprender é durante todo o tempo. Então, vamos aproveitar o nosso tempo para aprender cada vez mais. Boa palestra. Sem dúvida, Eliana. Sem dúvida. Pessoal,
Como informei agora há pouco, nós vamos ter, lá para o final da palestra, nós teremos o quê? O link para o preenchimento da presença de vocês, da participação, para logo em seguida nos apresentarmos, em momento oportuno, o certificado. Então, gostaria também de informar nessa mesma sequência que nós teremos um momento também de apresentação de perguntas e respostas, mas para o final também do nosso encontro de hoje aqui. Então, na sequência da fala da professora Mônica, a palestrante de hoje, vocês poderão apresentar as perguntas que serão lidas pela nossa mediadora e logo em seguida respondida pela professora Mônica. Convido nesse momento a nossa mediadora, a professora Marta Mendes. A Marta Mendes é coordenadora da supervisão escolar da Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio. Marta. Olá, pessoal. Que bom ter vocês aqui, né? Pena que não pode ser de pertinho, mas a gente está se encontrando mais uma vez aqui pela telinha. Então, eu peço a Deus que essa palestra também seja uma palestra de edificação, como o Geseldo colocou, e que a gente possa aprender cada vez mais, né? E entender esse processo de ensino-aprendizagem, esse processo educacional, dentro dessa loucura pandêmica que a gente está vivendo. Hoje o mundo está um pouco perturbado, sem saber o dia de amanhã, com incertezas, perguntas frequentes, mas o importante é que estamos aqui. E estando aqui vivos, com saúde, é preciso agradecer, né? Agradecer e agradecer. Então, boa palestra, estou aqui para registrar as dúvidas e perguntas de vocês, e a gente se vê muito em breve, abraçando, beijando, se Deus quiser, isso em breve, eu acredito em breve, né? A gente precisa acreditar nisso. Então, boa palestra a todos, né? Pessoal, afinal, há tempo de aprender? Há tempo de ensinar? Para desafios e grandes cenários desafiadores como os que estamos vivendo, ensinar e aprender também se mostram cada vez mais desafiadores para aqueles que, direta ou indiretamente, são partícipes desse processo, gente. Para além de repensar nossas práticas docentes, nunca é demais pensar, repensar nossas práticas. Nunca é demais achar que é preciso construir novos caminhos pedagógicos, uma vez que nunca fomos tão exigidos a transpor os limites dos espaços comuns, que até então quase sempre os mesmos para a construção da aprendizagem. Precisamos, não há dúvida mesmo, de transpor os muros da escola e, para isso, repensar nossa ação docente a cada momento. Então, para a palestra com o título Tempo de Ensinar, Tempo de Aprender, os Fundamentos da Ação Docente, nós gostaríamos de apresentar a professora Mônica Machado. Quem é a professora Mônica? Ela é pedagoga, mestre em educação pela PUC-Rio e docente no Instituto Federal Fluminense, Campus Cabo Frio. Seja muito bem-vinda, Mônica. A tarde é sua. Fique à vontade. A tarde é nossa, né? Muito obrigada. Obrigada, Geseldo. Eu quero inicialmente agradecer o convite dessa equipe maravilhosa que conheço pessoalmente, né? Mais do que colegas de trabalho, são colegas de vida. Né? Então, agradeço imensamente pelo convite e pela confiança, né, de estar aqui à frente para conversar, né, com os docentes da minha cidade, da cidade onde eu moro e da cidade onde trabalhei também. Eu fui servidora também no município de Cabo Frio, há muito tempo atrás. Eu fui professora de educação infantil, né, no município de Cabo Frio, trabalhei muitos anos na creche Casa de Maria. Eu acho que nem tem mais essa creche na rede, né, mas com muitos colegas, né, conheci muita gente, fiz muitas amizades trabalhando aqui na rede de Cabo Frio, e depois fui para uma outra rede e fui me desvinculando, né, de alguns colegas, de alguns trabalhos. Então, agradeço, né, primeiro de coração, e pela oportunidade de estar, então, falando com pares, né, eu acho que isso é muito legal, isso é dinâmico, isso enriquece, isso nos ajuda
a pensar um pouco mais, né, na questão da profissão, na questão daquilo que a gente está fazendo. Então, quando me veio o convite, eu acho que o tempo de ensinar e aprender é o tempo todo para a gente, né, e me fez pensar, né, e estudar um pouco mais e refletir um pouco mais sobre a nossa prática. Então, assim, o que eu quero dizer inicialmente, né, é que a gente vai fazer uma conversa, né, eu brinco com as meninas aqui, falei com a equipe, falei assim, olha só, eu não sou palestrante, eu sou professora, né, então eu não trago verdades, eu trago as minhas experiências, eu trago as minhas leituras, eu trago as minhas vivências, né, como falei, fui professora durante muitos anos de educação infantil, das séries iniciais, alfabetizei, né, trabalhei ainda na época com 4ª série, 3ª série, né, então, para vocês verem o tempo, né, então trabalho com formação de professores, agora é o meu campo de atuação mais direto, né, o campo de atuação presente. Então, eu venho trazer as minhas leituras nesse cenário, no cenário da formação de professores, né? Então, é desse chão que eu piso, é nesse lugar. Então, me sinto confortável por falar, né, para falar e por falar com os pares, com os meus colegas professores. Então, não tem muito a característica de trazer algum estudo específico sobre um tema da formação ou trazer alguma leitura, alguma verdade para ter respostas às perguntas que serão feitas, né? Eu sei que perguntas virão, mas eu acho que muito mais do que perguntas tem diálogos, né? Eu acho que eu espero que venha diálogos, venha pontos para a gente conversar, para a gente trocar, porque essa é a grande intenção, né? A minha grande intenção no dia de hoje, né? Poder dialogar com os colegas professores. E aí esse tema, né? Ele pode gerar assim alguma interpretação, né? Tempo de ensinar, tempo de aprender, os fundamentos da ação docente. Então, o tempo de ensinar e o tempo de aprender que a gente vai conversar aqui agora é nosso, né? É o tempo do professor, tempo dele ensinar e tempo dele aprender. Então, tudo que a gente vai conversar aqui, eu não estou pensando especificamente na aprendizagem do aluno, né? Mas voltado diretamente para a nossa aprendizagem, para a aprendizagem da profissão. Então, o tempo todo que a gente que eu falando, né, e conversando aqui, tentando dialogar com vocês, é para trazer esse lugar. Qual é o nosso papel, o lugar da profissão docente, né, da profissão professor, né, e o que vem fundamentando as ações da nossa profissão, né? Então, nós estamos o tempo todo nesse tempo de ensinar e tempo de aprender. Então, eu não quero necessariamente falar da pandemia, do que a gente vai colher disso, é claro que a gente vai falar, né, porque vem daí o que a gente vai colher desse fruto, mas pensar o que a gente vai colher desse fruto para a nossa aprendizagem, né, para a nossa perspectiva de ensino-aprendizagem enquanto ação docente. E aí eu começo meio nostálgica, né, tem umas letras de música aí no meio do nosso caminho, no meio da fala. E acredito que seja uma letra de música, uma música muito conhecida, né, por todos nós aqui, que diz: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Eu acho que nada mais verdadeiro, né, do que a gente tem vivido hoje em dia. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. A gente está experimentando isso, né? A gente está experimentando dias de novidades, é essa palavra a gente vai conversar. Então, a gente vai tratar aqui sobre essa questão, pensando no exercício da docência, né? Como diz Paulo Freire: enquanto ensino, aprendo, enquanto aprendo, ensino, né? A gente vai falar em Freire aqui, já foi citado pelo secretário, né? Inclusive, a gente não tem como conversar com pares sem citar alguns autores especificamente, né? Então, Freire está na nossa conversa aqui também, mediando aqui as ideias ao longo aí da nossa fala. Então, pensando a respeito dessa questão, né, nada do que foi será, de novo, do jeito que a gente já viveu um dia, tudo passará. E aí vem a pergunta para a gente, né, tá, tudo passará, mas o que passou para a gente enquanto profissão docente, né? O que passou? Passou? Passará? Né? Vai passar? Está passando? Vai mudar, né? Desde do início mesmo da pandemia, a gente vem ouvindo e vem lendo e vem falando, né? Muitas palavras com né? É hora de reinventar, reaprender, reanimar, né? Refazer o re.
Mas o que é esse reinventar na nossa profissão, né? Será que a gente tem que mudar a profissão? Ela ganhou um novo status? Ela ganhou uma nova configuração? O que passou para a gente, né? E aí vem a ideia do tempo de ensinar e tempo de aprender, porque é a função docente, né? O que o professor faz? Ora, o professor ensina. Ora, enquanto ensina, ele aprende. Ora, enquanto aprende, ensina. Então, esse fundamento, né, o fundamento da ação docente relacionado à ideia de ensinar e aprender, não passou. E acredito que não passará. É uma das coisas que talvez não passará, permanece, né? Está fixo, está posto, porque isso faz parte da ação, isso faz parte do exercício da profissão. O Tardif nos ajuda a pensar no exercício da profissão ao longo, né, dos séculos. Ele faz uma trajetória histórica da profissionalização docente. Não é? Então, é muito legal de conhecer isso que o Tardif cita, né? Como começou, por que a gente tem muito mais mulheres, né, na formação e na ação docente nas séries iniciais do que homens, por que a gente tem mais homens na universidade e menos mulheres em determinados pontos, em determinada medida. Então, tem uma trajetória histórica. E aí o Tardif traz para a gente que a ideia da profissão, ela é nova, ela é recente, né? Por isso que toda hora eu falo, né? Ele fala com essa ênfase, né? A questão da profissão, a gente sai de uma visão de vocação, né? Vocação não é a questão do dom, do desejo, mas de vocacionar-se para, e entra no campo da profissão, e como profissão ela precisa ser estudada, como profissão ela tem um lugar de fala, como profissão ela tem um lugar de formação, ela se torna uma formação acadêmica, a gente precisa estudar sobre ela, e a gente precisa trabalhar com ela, né, para ela e sobre ela. Então, se uma das coisas, penso eu, que não vai passar é essa ação, né? O que faz um professor? O que fazia um professor antes da pandemia? Ensinava e aprendia. O que faz um professor durante a pandemia? Ensina e aprende. O que deve fazer um professor pós-pandemia? Eu acredito que vai ensinar e aprender. A diferença é a forma, é o tempo, é como isso se deu, como isso vai, né, proceder. E aí a gente tem falado muito, junto com a questão dos né, ressignificar, reinventar, refazer e tal, e aí a gente bota alguns pontos de interrogação no que significa isso. Eu lembro dessa letra de música também do Ivan Lins, né, bem nostálgica aqui hoje, né, O Novo Tempo. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. Nós estamos nesse tempo do socorro, né? No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver. Nós estamos nesse tempo, né? O tempo... Talvez o tempo da angústia, né? O tempo das incertezas, mas um lugar num tempo em que a gente busca respostas para as perguntas que nunca tinham sido feitas, né? Para as situações nunca vividas. Então, a gente está vivendo nessa roda viva, e aí a gente coloca em xeque o lugar do ensinar e do aprender. E, por incrível que pareça, nesse novo cenário, né? Nessa nova configuração, nunca se falou tanto na profissão docente, nem que seja para criticar, além do que se já criticava a gente, né? Porque agora estão dizendo que a gente também não quer trabalhar, né? Que a gente não gosta de trabalhar, que a gente não quer voltar porque a gente não quer trabalhar, sem entender o contexto que é estar na profissão, né? Viver a profissão e agir com ela, né? Agir nela. Então, de que tempo é esse que a gente está falando? E aí eu lembro de uma fala muito gostosa do Manuel de Barros, um poeta, que ele diz o seguinte, num livro chamado Livro sobre Nada, uma delícia esse livro, ele fala assim, olha, não gosto de palavra acostumada, não gosto de palavra acostumada, e aí ele continua essa conversa falando da transgressão da palavra, ele vai dizer assim, olha, eu venho transgredir, né, as palavras e transgredir com as ideias e com as próprias palavras, né?
Então, a gente tem ouvido agora essa questão do novo, o novo normal, a nova forma, a nova tecnologia, a nova maneira, o novo isso, o novo aquilo. Vamos contextualizar esse novo, né? O que é novo? O que a gente está chamando de novo? Dizer que eu preciso interagir com o aluno usando outras ferramentas, isso é novo? Dizer que o aluno precisa conhecer a proposta de trabalho, estudar, né, individualmente e voltar, que é o que a gente chama de metodologia híbrida, né, que o híbrido é uma metodologia de trabalho, não necessariamente é uma forma específica de estar, né, mas é uma metodologia ativa, e dizer assim, olha, ele pode estudar sozinho, ninguém estuda sozinho, a gente vai conversar sobre isso, né? Mas ele pode estudar individualmente, com autonomia, e depois trazer a sua pesquisa para a sala de aula para a gente conversar. E aí vem a pergunta, isso é novo? Isso é novo? Ou a gente não viveu ainda porque a gente estava confortavelmente instalado no modelo que a gente diariamente criticava, né? A gente constantemente criticava o modelo do projeto educacional do nosso país, como ele estava posto, como ele está posto, né, um modelo arcaico, um modelo bastante tradicional, e que a gente brigava com ele, né, mas de alguma medida, em alguma forma, não se transformava, e a nossa prática ia naquela roda viva, e agora vem a palavra novo, novidade, né, a gente precisa pensar a novidade. De que novidade que a gente está falando? Dizer que o professor precisa interagir, isso não é novidade. Dizer que a gente precisa se apropriar de recursos, né, diferenciados, isso não é novidade. Talvez a grande novidade seja assim, onde estão esses recursos que a gente ainda não tinha? Em que lugar, em que momento, em que espaço ele chegou dentro da escola? Que a gente sempre falava, mas a gente não tinha. Opa! Agora é novo, ele agora vai entrar, ele agora vai chegar, o recurso, essa forma de usar. Mas pensar a prática docente na perspectiva do novo é pensar a prática docente na perspectiva de utilizar novos recursos e não necessariamente alterar a concepção da ação. O que o professor faz? A gente volta a falar, né? Ora, ele ensina, mas o que é ensinar? É esse ponto, né, que não precisa buscar novidades, porque já está consolidado. Né? O que é ensinar? O que é aprender? Quais são as perspectivas, quais são as teorias que nos mostram as possibilidades e as respostas para a aprendizagem? Como o ser humano aprende? A psicologia da educação traz esses caminhos. Volta só um minutinho aí, por favor, Joel, no anterior. A psicologia traz essa leitura para a gente. Né? Como é que a gente trabalha no ensino a partir de uma visão, a partir de uma concepção? Como que eu acredito que o aluno aprende? Aí a gente tem a leitura da psicologia trazendo, olha, existe uma perspectiva inatista, existe uma perspectiva ambientalista, ou behaviorista, ou comportamentalista, existe uma perspectiva cognitivista, ou socioconstrutivista, ou socio-interacionista, ou interacionista, né, que é são blocos de leituras de como, para respostas possíveis de como o ser humano aprende. Então, a minha prática de ensino, ela está embasada numa perspectiva, né? Qual é a concepção que eu tenho de aprendizagem? Qual é a concepção que eu tenho da forma como o indivíduo organiza o seu processo de aprendizagem? Ora, então, a perspectiva do ensino vai estar voltada para aquela prática, para aquela ação. E isso não é novidade. A novidade é trazer, talvez, né? A novidade seja trazer esses pontos para a discussão que a gente não consegue efetivar dentro do ambiente escolar, no meio da roda viva que a gente tem diariamente de dar conta de uma série de questões, e a gente, às vezes, não para pensar os processos, a gente para pensar os recursos, a gente para pensar a forma, né? E a gente descobre, né, nessa questão da novidade, tem alguns autores, acho que o Chassot trouxe uma ideia, que ele falou assim, olha, a gente está vivendo o movimento da neopatia, né? Ele trouxe isso socialmente falando, independente de pandemia, que nem era na época da pandemia. Mas a gente vive a neopatia, que é a doença do novo,
né? Aquilo que eu falei ontem já é velho, aquilo que eu li ontem já está ultrapassado, e aquilo que eu ouvi num áudio há 2 minutos atrás não é mais, é a doença pelo novo. Eu quero um novo aparelho celular, eu quero uma nova, né, um novo notebook, porque já saiu de última geração, e essa doença de ter sempre o novo, e a gente não vai criando os fundamentos, né, a base que me faz pensar, trazendo aqui novamente para a questão da profissão, da construção docente, né? E o que a gente aprendeu, então, nesse período que a gente vem vivendo de isolamento social, né, de reconfiguração de um modelo pedagógico. Reconfiguração de um modelo pedagógico, não a reconfiguração da própria profissão, né? Mas talvez tenha sido o grande momento em que ela entrou, né, numa pauta de discussão ampla, numa pauta de discussão que adentrou as casas, que adentrou aos outros sistemas, né, e que a gente vem ouvindo e conversando sobre essas ações. Então, o que a gente aprende? A gente aprendeu agora que não precisa estar na escola para ter informação. A gente aprendeu que não precisa estar na escola para saber dos conteúdos. Pode passar aí. A gente aprendeu que a gente precisa agora parar e olhar e falar assim, caramba, a gente falava isso há tanto tempo. Aliás, Paulo Freire falou isso na década de 60, 70, 80, né? Ele dizia isso para a gente, olha, a informação, né? O que a gente precisa fazer nesse lugar chamado escola. A gente aprendeu, desde aquela época, que a escola não é o único lugar de trabalhar as informações. A gente aprendeu, a gente falava sobre isso, a gente dizia isso, mas a gente nunca tinha praticado necessariamente isso. E aí, de repente, pum, a gente parou e falou assim, e agora a gente está fora desse ambiente escolar e a gente né, vive a experiência de perceber e de desvendar essa verdade, né? Esse filósofo diz o seguinte, o Eliot, né? Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos na informação? Vou ler de novo. Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos na informação? Onde está isso? Bom, se a gente falava e agora a gente experimentou com todas as forças e práticas de que a informação não está nas 4 paredes da sala de aula, não está limitada ali, né? A informação agora eu tenho na palma da mão, dentro do bolso, né? Na bolsa, em cima da mesa, né? A informação está ali. Eu não preciso do professor para me falar e mostrar um conteúdo. A gente descobriu isso, né? Aliás, ele estava... todo mundo já sabia, mas estava coberto por uma normalidade, por uma cultura escolar que a gente permanecia e que a gente girava nessa roda viva e que foi, né, desvelado, aí sai essa coberta de cima, né, e a gente vê realmente as informações estão aí. Então, qual é o papel do conhecimento no processo de ensinar? Porque as informações estão, mas não necessariamente os conhecimentos. As informações estão, mas não necessariamente os conhecimentos, né? Onde está o conhecimento? O conhecimento precisa ser trabalhado, ele precisa ser planejado, ele precisa ser organizado, ele precisa ser pensado metodologicamente. Aí entra o fundamento da ação docente. Porque na minha prática, o meu trabalho, e a gente já descobriu isso há muito tempo atrás, não é transferir conhecimentos. Acho que todo mundo tem essa fala na ponta da língua, né? O que é ensinar? Aliás, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso, né? O que é ensinar? Paulo Freire disse, aí a gente repete, ensinar não é transferir conhecimento. Não é. Onde está o conhecimento que se perdeu na informação? A informação está ali. Ensinar não é trazer essa informação para cá, não é? Mas a fala de Paulo Freire não termina aí, né? Eu sempre falo isso, ela tem uma vírgula e ela continua, né? Ele começa dizendo o que não é, mas depois ele diz o que é, né? Então a gente só fala assim no que não é. Ensinar não é transmitir conhecimento, mas é o que? Aí ele continua, né? É criar possibilidades para a sua construção. Então, quando a gente fala assim,
O que é ensinar? Criar possibilidades, né? Criar possibilidades para a construção de um conhecimento à luz de inúmeras informações que aí estão. O que é aprender? Né? O que é apreender? A gente sabe que ensinar é um verbo, né? Um verbo bitransitivo. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Né? Eu ensino algo a alguém. Se não tem o alguém, não tem ensino. Ensinar é o quê? Né? Quem ensina, ensina o quê? Se não tem o alguém, não tem sentido esse o quê, né? Então, quando a gente fala em ensino, necessariamente a gente está falando em aprendizagem. Mas isso que parece tão óbvio, não é tão óbvio, portanto é que a gente usa o tempo todo, né? Ensino-aprendizagem, ensino-hífen-aprendizagem, ensino-aprendizagem, ensino-e-aprendizagem, a gente não sabe nem o que a gente coloca entre uma coisa e outra, né? Porque ensino e substantivo, né, e aprendizagem, substantivo, a gente fala como verbo também o tempo todo, né, ensinar e aprender. Então, qual é a lógica dessa construção? Né? Então, quando a gente para e olha e pensa, ensinar não é isso, mas é aquilo, o que a gente vem aprendendo, né? Aí volto à ideia do tempo do aprender, nós, professores, né, na nossa configuração e na nossa construção da identidade docente, né? A gente não nasce professor, né? A gente não nasceu professor, a gente aprende a ser, né? E nessa aprendizagem, a gente vai criando a identidade docente, um processo identitário vai se construindo, né? E esse processo identitário, ele vai se dando com as nossas experiências, com as trocas de informações, com as leituras, não é? Com as coisas que a gente conversa lá na sala dos professores, com os nossos pares, né? Com as coisas que acontecem na sala de aula, a gente se torna professor, né? A gente entra nesse campo, a gente entra nessa profissão, a gente entra nesse cenário cujo trabalho está pautado nesse fundamento, ensinar, aprender, né? Na ideia aí da docência o tempo todo. Então, quando a gente pensa primeiro sobre isso, sobre essa base, sobre essa construção, sobre esse chão que a gente pisa, sobre a perspectiva que eu tenho do que é ensinar, sobre a perspectiva do que eu tenho do que é aprender, eu vou materializar isso de alguma forma, né? A materialização daquilo que eu tenho enquanto concepção, né? Enquanto concepção na profissão. E um dos caminhos dessa materialização é o nosso planejamento. Né? Aí a professora de didática já falando o que tem num planejamento, o que contempla num planejamento, né? Como é que a gente organiza um planejamento? Então, para planejar, eu respondo perguntas. Primeiro eu levanto perguntas, né? E vou respondendo as perguntas. E todas as respostas às minhas perguntas, eu comigo, né? Pensando aí como eu vou organizar, elas refletem o meu lugar de fala, o meu lugar de pensamento, a minha construção, a minha ideia, a organização que eu penso de currículo, como é que nós vamos discutir o currículo dentro das nossas escolas, né? Qual é o lugar do currículo, o currículo enquanto desenvolvimento e trabalho nas relações de poder, né, para a inclusão social do indivíduo ali no meio em que atua. Então, a gente levanta perguntas e responde essas perguntas que a gente levantou, e ao responder, a gente traz a nossa história, a nossa trajetória, a nossa subjetividade, por isso não há neutralidade. Por isso a gente afirma sempre, não há neutralidade na ação, né, de educar, não há neutralidade, não há escola sem partido, né, porque nós nos colocamos antes de sermos professores, somos pessoas, né? Temos as nossas ideias, as nossas trajetórias, estamos e somos professores em determinados lugares. Então, quando a gente começa a responder essas questões, a gente vai materializando a percepção que a gente tem da profissão, a percepção que a gente tem da nossa ação enquanto docente. E onde que essas perguntas estão agora, né? Como é que a gente lida com elas? Onde é que elas estão nesse cenário da pandemia? Quando a gente tem falado muito, né, no reinventar, ressignificar, refazer, replanejar, parará, o como assumir um lugar de destaque, né? Eu não sei se vocês perceberam isso, mas quando a gente entrou
né, nesse movimento louco da pandemia, para tudo, fecha tudo, vamos tentar descobrir o que a gente vai fazer, vamos tentar pensar numa forma de chegar ao aluno, né, uma forma de trabalhar com o aluno, como é que a gente vai fazer e tal, o como assumiu o lugar de destaque. E ao assumir esse lugar de destaque, a gente priorizou uma técnica. É simples, é só você entrar no Meet, você faz isso, você faz aquilo, você baixa vídeo, você faz não sei o quê, você vai... A técnica entrou e assumiu um lugar de prioridade e de destaque, e a gente discute muito menos em função dessa prioridade que ele assumiu, o que, o de onde, o para quê e o porquê. Por que ensinar? Por que trabalhar isso ou não, e não aquilo? Por que essa escolha e não outra? Para que, qual a finalidade e o propósito desse assunto a ser trabalhado e não outro? A gente, há muito tempo, tem parado de discutir isso e traz o como, né? Como avaliar, como organizar, como fazer, como planejar, como pensar, como. Ele é fundamental, ele faz parte do processo, ele está no planejamento, né? A gente precisa dessa condução, a gente precisa desse olhar metodológico, mas esse olhar metodológico e essa técnica só tem função se ela me ajudar a responder o para quê, o porquê, o de onde partir, né? Com quem eu estou, quem é, né, o público docente, quem é esse grupo, onde eu estou, em que lugar estou. Esse como vai mediar o processo junto com todas as outras perguntas. Então, quando a gente fala em rever, em ressignificar, eu tenho muita preocupação da gente olhar somente, revisar somente o como. Pensar agora somente nas tecnologias que estão agora e a gente vai se apropriar delas e estão aí a nosso favor, a gente aprendendo, né? Eu descubro nesse movimento todo que eu sou completamente analfabeta tecnológica, né? E a gente precisa alfabetizar tecnologicamente os nossos professores, porque os alunos já são, eles vivem nesse mundo, né? No mundo da tecnologia, eles nasceram ali com o dedo pronto para fazer esse movimento. Aliás, os ícones todos já estão preparados para um bebê poder usar, né, identificar ali. Então, eles já sabem fazer isso. A gente, para aprender a fazer isso, ficava até com medo de apertar alguma coisa errada ali, né? Então, a gente precisa capacitar os professores, e aí há uma outra palavra também, que às vezes parece que incomoda, né, torná-lo capaz de aprender a lidar com os novos instrumentos que não entravam na escola antigamente, né? Que a gente pedia por eles, mas a gente não tinha, e a gente não sabia usar porque a gente não precisava, porque a gente estava numa conformidade de um modelo que a gente criticava muito. Pode passar aí, por favor, o próximo slide. E aí a gente vai vendo, assim, de que lugar que a gente está falando. A gente está falando da escola, né? E que lugar é esse? Não é possível que a gente retorne presencialmente para a escola e queira fazer dela o mesmo lugar, a mesma forma que a gente estava antes de sair dela, né? Antes de sair, obrigatoriamente ter que sair dela. Né, porque a gente tinha um modelo padrão que a gente criticava, que a gente julgava, que a gente reclamava, e quando eu falo a gente, de uma maneira muito geral, tá? Não estou indicando todo mundo fazer isso, não, mas de uma maneira muito geral, pensar, né, a prática pedagógica que se processa nesse lugar, nesse espaço, né? Então, era tudo muito fechado, tudo muito organizado, né? Todo um processo aí, e vou correr aqui no tempo. Então, não é possível que a gente, ao retornar, queira encontrar esse lugar do mesmo jeito que a gente deixou, porque a gente já aprendeu que para aprender conteúdos, eu não preciso estar ali. Eu preciso estar ali para quê? Para pensar e refletir sobre esses conteúdos, para pensar as novas possibilidades, para pensar os novos conhecimentos, para trabalhar as informações, para que essas informações se processem em conhecimento, né? A escola é o lugar de tornar as pessoas cada vez mais humanas, né? É o lugar de interação, pode avançar. É o lugar de interação, é o lugar da gente estar com o outro, é o lugar da gente pensar com o outro, é o lugar da gente pensar com,
não é pensar para, é falar com, não é falar para, né? O falar para, a inteligência artificial está fazendo isso. Você liga lá no Google, eu quero saber sobre isso. Opa, a inteligência artificial está falando para, né? Está falando para você o que é, mas não está falando com você. Então, a gente vê que, por mais que a gente queira retornar, e isso está na gente, né? Eu quero voltar para aquele lugar, que saudade daquele lugar. Mas eu preciso olhar para aquele lugar e falar assim, bom, agora está na hora de mexer ali dentro, né? Porque é uma mudança de concepção e de visão, de uma prática daquilo que a gente dizia, mas que a gente não vivia, e agora a gente tem a oportunidade de fazer, né? Aqui a gente tem 2 imagens que retratam modelos pedagógicos, né? Lá de séculos, no início do século XX ainda, né? Bem, final de 19, início do século XX, classe só de meninos, eu sei que não dá para ver direito, né? Bem pequenininho aí, mas todo mundo enfileirado, um atrás do outro, a sala toda organizada, né? Nas informações contidas ali. E aí a gente tem uma mudança de tempo histórico, político, social, econômico das gerações, crianças também sentadas ali, já turmas mistas, agora com um material tecnológico nas mãos, não é? Com um material ali, não mais só o caderno, não mais só o papel, não mais só o quadro, mas enfileiradas, uma atrás da outra, e talvez reproduzindo nesse aparelho tecnológico a mesma situação que estava sendo reproduzida no caderno lá atrás. Não é? Então, quando a gente fala assim, reinventar, usar o novo, trazer o novo para a sala de aula, a gente está falando de que novo? De um aparato tecnológico ou de uma concepção de um novo modelo e trato pedagógico? É claro que as novas tecnologias vão nos ajudar com esse como, não é? Esse como agora vai ajudar na mediação da concepção de ensino e aprendizagem que a gente está pensando agora. Então, não basta transferir de um modelo para outro, a gente transferiu para o remoto, que era presencial, e agora, meu Deus, como vai fazer a prova? Os alunos vão colar, e aí tal. A gente aprendeu que existem outras formas de avaliar, né? Está funcionando? Está indo bem? Eu acredito que ainda não esteja funcionando muito bem, ou como a gente pensou, né? Como a gente pensou que seria, mas é como a gente está aprendendo a fazer, né? Então, imaginem vocês, eu, professora, voltar para o presencial e falar assim, tudo que eu quero agora é ver um aluno sentado atrás do outro, aí eu falo assim, gente, guarda o celular. Mas no período remoto eu falei assim, quem tem um celular para poder fazer aula? Sabe, da gente mudar essa concepção. É lógico que eu não estou falando que o aluno tem que ficar nas redes sociais durante a aula, mas o celular agora, ele pode tomar o lugar do livro didático, é muito maior, muito melhor. A gente fala assim, não tem livro para todo mundo. Ele tem um celular na mão? Caramba, tem um celular na mão, né? Então vamos lá, o livro pode ficar guardado para outra coisa. Eu tenho que correr aqui no tempo um bocadinho, né? Passa aí rapidinho. Passa aí rapidinho, só para a gente pensar essas coisas, né? Como é que a gente vai fazer nesse lugar chamado escola, que a gente precisa olhar de uma outra perspectiva. A gente sempre criticou, opa, agora a gente está com a faca e o queijo na mão. Não sei se o queijo é dos mais saborosos e nem se a faca está afiada ainda, né? Mas a gente está agora, nesse lugar. E a escola continua sendo o lugar do aluno aprender, e continua sendo o lugar do professor ensinar. O Nova falou assim, o Nova disse assim para a gente numa live, logo no início da pandemia, que eu já assisti essa live 500 vezes, porque eu adoro, sabe, quando você vai se alimentando. Ele falou assim, olha, os professores salvaram a escola, porque os professores deram um jeito de se aproximar dos alunos. E as crianças, então, aprenderam que eu preciso sentir falta daquele lugar, porque aquele lugar é o lugar de interação. E o que é escola? A gente pode acabar com a escola? O Nova fala assim, não, a escola é a materialização do poder público, é um lugar público, é um lugar do comum, é o lugar em que a gente vive o Estado. O que é o Estado? O Estado não é um lugar, não é o Estado nacional, mas a escola é um lugar de materialização desse Estado, de política. Que política pública que é feita aqui? É o lugar do comum, e nesse lugar do comum continua sendo o lugar do aluno aprender e continua sendo o lugar do professor ensinar e continua sendo o lugar da docência, o lugar da gente discutir essa ação, essa profissão. Olha, desse jeito não dá para a gente trabalhar,
né? Mas a nossa profissão, ela teve um problema, a gente tem um problema que a gente se adapta. Não tem caneta, não tem problema, eu compro e levo. Não tem folha, não tem problema, eu dou o jeito de fazer não sei o quê. A gente se adapta e talvez isso tenha sido um grande problema, né? Ou a solução de alguns problemas, né? Mas é a hora da gente se juntar e pensar talvez novos modelos, né? Eu, particularmente, sinto maior saudade de um quadro. Eu adoro escrever no quadro. Sabe aquela coisa de falar e escrever? Falar e escrever. Eu até falei com as meninas, gente, eu não sou palestrante, tem um monte de papel aqui, de coisa, porque eu gosto de escrever e rabiscar, né? Então, como é que eu vou fazer? Que saudade daquele papel. E aí, como eu não tenho quadro, eu boto o papel, enquanto eu vou falando com os alunos, eu vou rabiscando, sabe? Porque isso ainda não saiu de mim. Mas o quadro não pode tomar a forma da minha prática. Não é? A gente precisa olhar esse espaço de uma outra perspectiva. Pode avançar. Eu preciso olhar esse lugar de uma outra forma, mas sem jamais perder a identidade docente, porque é uma profissão de interação humana. Novo diz isso, né? O Tardif fala isso. Eu estou com alguém, estou para falar com, é o que Freire chamava de processo dialógico, né? Não só diálogo, mas o processo dialógico. Eu falo com alguém, eu não falo para alguém. Mas olha, durante muito tempo, e às vezes as nossas aulas eu estou falando para e não estou falando com. Está na hora de mexer nisso, né? Porque agora no remoto eu estou falando com, né? E eu fico assim, gente, vocês estão aí? Gente, abre a câmera, gente, liga o microfone, cadê a bolinha? Meu Deus, será que eu estou falando com alguém? Não é? Então, é uma profissão de interação. E Freire já nos traz, num livro muito conhecido, Pedagogia da Autonomia, exigências para o ato de ensinar, várias exigências, tem 27 exigências. Ele fala ensinar exige, ensinar exige, ensinar exige, ensinar. Ele está falando para o professor. Ensinar exige o quê? Então, ensinar exige necessariamente pensar nessas exigências, né? Quais são as exigências da minha prática docente nesse conjunto agora? O que eu tenho que ressignificar? Ressignificar a minha concepção, não necessariamente só mudar a forma da prática, né? E aí fecha com essa ideia, né? Para passar conteúdo, a gente já aprendeu, não precisa do professor. Precisa do professor para quê? Qual é o papel docente, né? Nessa caminhada aí, nessa profissão? E para a gente fechar, que o tempo vai aí avançando, eu vou falando bastante, eu volto aqui com outra letra de música bem nostálgica, né? Bem nostálgica ainda, que eu acho que muita gente conhece, né? Do Beto Guedes, que fala: anda, quero te dizer nenhum segredo, falo desse chão da nossa casa, vem que está na hora de arrumar. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa, vem que está na hora de arrumar. Eu acho que a gente está na hora de arrumar, né? Está na hora da gente arrumar essa prática a partir das concepções que nós temos, que nós formamos, que nós formulamos, mas que a gente não conseguia ultrapassar num modelo, né, conformado a um padrão, não é? Volto a falar, eu acho que é impossível a gente retornar e brigar com os alunos porque a fileira está torta. Ele estudou deitado na cama, sentado no sofá, fazendo comida, indo ao banheiro, né, dentro do ônibus, dentro do carro, do lado de fora de casa, e agora eu quero que ele fique enfileirado. Como assim? Como é que a gente vai pensar essa prática? Eu não estou falando de desordem, eu estou falando de repensar uma lógica na construção do processo dialógico, na construção dessa organização do conhecimento. Que conhecimento é esse que a gente vai produzir? Né? Onde está a sabedoria que se perdeu no meio de tantas informações? E para a gente concluir, né, o restinho aí da letra da música, vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. A gente vem vendo o processo educacional ser muito mercantilizado, né? Virou uma mercadoria, virou um processo, vem de plataforma disso, plataforma daquilo, um curso disso, um curso daquilo, parará, e a gente vai comprando porque a gente vai se apropriando, mas isso está tomando o lugar. Então, para a gente viver melhor, é melhor repartir o pão, né?
Eu acho que essa matemática do repartir, ela não tem uma lógica, né? Porque quanto mais a gente divide, mais a gente tem. Não é a lógica, a matemática, né? Mas quanto mais a gente divide a informação, o conhecimento, a troca, a experiência, quanto mais a gente dialoga, quanto mais a gente reparte o nosso tempo, mais a gente tem, mais a gente ganha, né? É uma lógica contrária, né? À lógica do mercado. Então, eu falo desse chão da nossa casa. Eu acho que está na hora da gente arrumar. Aproveitar esse tempo que bagunçou tudo, que tirou a gente do lugar, que tirou a gente da conformidade, e quando a gente voltar, ou até quando não voltar, ou até quando a gente estiver aqui, vamos arrumar e mexer os móveis, né? Tirar do lugar ali. E quando eu falo mexer esses móveis, não estou falando mexer só a mesa e a cadeira, não. É mexer na nossa concepção, né? O trabalho. E reafirmar cada vez mais a nossa identidade docente, o lugar da nossa profissão. Né? Então, eu espero que a gente dialogue aqui um pouquinho, né? Desculpe aí, Marta, no avançar do tempo. Que é isso, de jeito nenhum. Eu só queria ressaltar, né, que as perguntas a gente tentou sintetizar, porque em relação, né, à sua fala, né, só elogios e concordâncias aí com esse pensamento, e é um pensamento de todos nós, né, e muito bom ouvir isso, né, ouvir isso de você, Mônica. Mas existem algumas perguntas, né, que eu acho que não cabe nem da sua resposta propriamente dito, porque é fato, está instalado. As pessoas estão circundando aí na questão em que a política nacional, a política educacional nacional, né, onde a gente vive um descaso de forma nacional em relação à educação, né, a gente sabe, todos sabem, né, que a educação é necessário investimento para a melhoria da qualidade da educação, principalmente agora. A gente sabe das dificuldades que os nossos alunos, as nossas escolas, e aí eu falo de um contexto, né, nacional, atravessa diante desse novo sistema educacional. E a questão é o que fazer para garantir esse ensino-aprendizagem dentro dessa nova realidade que estamos vivendo, mediante ao pouco investimento de uma política educacional. Né? E qual a sua visão em relação a isso? Acho que eu resumi todas as perguntas numa só. Eu gostaria muito de ter uma resposta única, né? Assim, uma resposta assertiva para essa questão. Eu acho que a gente começar a pensar essas questões que nos instigam, né, e que nos incomodam, já é um caminho, né? Não há mudança sem resistência, sem luta, né? Eu acho que a nossa categoria, ela luta há muitos anos, né? Ela luta, agora eu lembro da própria ideia do Tardif, né? Ele falando quando a gente passou de serviço, né? Ele fala das idades da profissão, né? Saiu da vocação, passou para a ideia do trabalho, né? E do trabalho entrou na questão da profissão. Foi com muita luta, né? Foi com muita resistência. E a gente é uma profissão de resistência, é uma profissão de luta. Só que tem um detalhe, Marta, que eu acho que incomoda muito, que parece que são lutas individuais, sabe? Sabe, assim, lutas que a gente não consegue juntar, porque na escola, às vezes, a gente não consegue organizar diálogos sobre, né? A gente trabalha na roda viva e cotidiana de pensar as práticas no como fazer e não discutindo, volto a falar nessa questão do porquê e para quê e da finalidade, e que não nos faz pensar possibilidades de mudança. Né? É difícil, eu acho que é muito difícil, a gente está brigando por isso, eu acho que no Brasil, especificamente, desde 1930, com Anísio Teixeira, né? Anísio Teixeira briga por todos os brasileiros, né? Quando ele diz que a educação não é privilégio, porque era, né? Uhum. Era e continua sendo, né? Então, assim, em 1930, a gente não tinha ainda uma lei nacional que regesse o projeto educacional no país, né? Então, foi com muita briga, e quem gosta dessa área, né, estudou a questão do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova,
né, que briga e conclama o povo e o governo a organizar um projeto de lei, uma lei que pensasse a política educacional no país. E isso leva tempo, né, de 30, de 32, até 40, até 60, né, na década de 60 a gente tem a primeira lei, e aí essa organização, tudo assim, e é com muita luta e com muita resistência, né, e eu acho que a luta e a resistência não é só estar também, mas não é só estar com o microfone falando sobre essas coisas, né? Mas é estar numa prática cotidiana e trabalhando com os alunos, trabalhando essa conscientização, né? Essa busca. Os pais agora estão nessa corrida enlouquecida de retornar à escola, porque as crianças precisam estar no lugar, os jovens precisam estar no lugar e precisa estar ali. Então, vamos trazer e dizer assim, olha, o que faz aqui? Por que você não conseguiu fazer em casa? Né? Por que a gente está brigando contra, né, o homeschool? Né? Por que é tão difícil para a gente fazer esse trabalho remoto? Então, há possibilidade de mudança? Eu creio nisso, senão a gente não estaria aqui. Né? Eu creio nesse processo e gosto de pensar como Freire, a ideia do esperançar. Né? Não é só uma esperança de vamos esperar que venha, mas é o ato de esperançar, é de caminhar junto, né? É de estar nessa luta diária, mas não é luta de embate, mas é luta de trabalhar as concepções, né? E de talvez, eu acho que trago para mim, né? De me conformar menos com as situações postas, sabe? De transgredir mais com as palavras, né? De transgredir mais numa prática. Não estou falando de rebeldia, não, eu estou falando de uma transgressão conceitual, né? Da gente pensar junto esse coletivo. O coletivo da ação, o coletivo do trabalho, o coletivo da aprendizagem, o coletivo do ensino, né? Senão a gente recai só numas falas muito prontas, né? Muito fechadas, né? Numa situação muito ingênua, inclusive, né? Da educação. Então, eu acho que é um lugar de resistência, sim. Tem um autor, já estou terminando, Martinha, tem um autor que ele estuda exatamente o ciclo de políticas, né, de políticas educacionais, que muitos pensam e modificam a política educacional. A gente briga, mas no final ela está ali. Aí ele fala assim, tudo bem, ela entra na sala. E quem é que vai trabalhar? Nós, professores. Então, nós damos a nossa cara, o nosso jeito. Tem uma lei, tem uma organização, tem uma proposta? Tem, mas opa, quando eu entro e vou trabalhar a partir daquela ideia que está posta, porque eu não vou transgredir a lei, né, mas a partir daquela ideia, eu trago a minha história e a minha concepção ali. Então, a gente muda de uma certa forma, né? A gente atua de uma certa forma, colocando também a nossa posição ali diante daquilo que está posto. A gente brigou contra a BNCC, a gente está brigando agora nos cursos de formação de professores contra a última, né, legislação aí que fala da formação de professores, todas as categorias, os sindicatos e os grupos de estudo aí brigando com relação à resolução que trata da formação de professores. A gente ainda não venceu, né, mas tem muita resistência aí, muita gente produzindo e mostrando o quão ruim, né, foi um retrocesso para a formação de professores. Então, acho que o caminho é esse. É a luta, né? Foi basicamente, a Mônica, essas colocações de alguns colegas aí no chat, né, sobre a questão entre a gente tem um sistema novo, toda uma performance digital, virtual, e os recursos e a parte tecnológica para alcançar, né, os nossos alunos através dessas ferramentas que a gente tem. Então, é questão mesmo de investimento educacional, de um âmbito muito maior, né, e urgente, urgente, até é a porque... luta por esse investimento, né? Exatamente. A defesa de uma educação pública de qualidade passa por esse investimento, não tem como. Exatamente, senão não tem melhoria. Né? E diminuir as lacunas, né, desse processo público por um processo privado. Então, o investimento ele precisa ser logo, imediatamente, para que os nossos alunos e a nossa comunidade escolar não sofra tanto com mais essa desigualdade. Né? E aí a gente passa para as nossas considerações finais. Eu não sei se você
quer falar mais alguma Eu quero coisa? falar um negocinho, gente, desculpa, mas a língua vai coçando, né? Quando você fala na questão dos recursos, é rápido, prometo. Quando você fala na questão dos recursos, assim, eu fico pensando, é esse o caminho, né? É por aí, é o investimento. Os recursos podem chegar, mas a gente precisa entender assim, olha, ele é o mediador, né? Ele é o como, ele não pode me substituir, ele não pode substituir a minha concepção, a minha fala. Eu fico pensando, sabe, vou fazer uma comparação aqui rapidinho, sabe quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta e que a gente tem a rodinha, eu sempre falo isso com os meus alunos, a gente tem a rodinha ali que bota, né, para você poder andar. Essa rodinha faz o lugar de mediação, né, aquilo que Vygotsky chamou para a gente de zona de desenvolvimento proximal, é a mediação entre o que você sabe fazer e o que você ainda não sabe, mas é capaz de fazer porque tem elementos anteriores que permitem isso. Eu sei andar de velocípede, então eu vou aprender a andar de bicicleta. Então a rodinha faz essa mediação, né? Mas ela não substitui aquela fala assim, olha para frente, estica o corpo, vai, vira para frente, vira o guidão, vai não sei o quê, sabe? Ela não substitui esse lugar. Então, quando a gente fala nos recursos, e a gente pensa assim, eles são essa rodinha ali, que vão sustentar, sabe? Sustentar e dar o equilíbrio ali para conseguir andar. Mas nós vamos empurrar e nós vamos falar, olha para frente, olha para o lado, vira para lá e tal, até que não precise mais das rodinhas, né? Até que venham outras bicicletas maiores, que serão outros meios, outras formas de mediação. Então, eu acho legal a gente pensar por aí, né? Senão a gente substitui o recurso, em nome do recurso, a gente se apaga nesse meio aí, né? Nesse sentido. Mas eu agradeço muito, Marta, agradeço a paciência aí de romper na fala aí na hora. E mais Nossa, de jeito nenhum. Obrigada aí por conversar com os meus pares. A gente que agradece, Mônica, essa dedicação, a sua presença. Geseldo, com você, meu amigo. As palavras de Mônica, né, como nós observamos, assim, elas motivam muito a gente, não é isso? Me fez lembrar um poema do Mário Quintana. Mário Quintana, Mônica, ele diz assim, um poema sobre o tempo. Ele fala, a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Bem parecido com os momentos pandêmicos, né? Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Ele continua. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Quer dizer, bem oportuno para o momento presente, não é isso? Para que olhar para o relógio? São novos tempos, novas metodologias, novos como, na verdade, como refazer a nossa prática diária, não é isso? Mônica, gostaria muito de te agradecer pela tarde maravilhosa, pelas palavras maravilhosas. É uma oportunidade, assim, única te ouvir. Cada vez que a gente te ouve, dá sempre vontade de ouvir mais um pouco. Nós poderíamos passar aqui o restante da tarde te ouvindo. Você sabe disso. Eu adoro, eu contemplo muito a sua fala. Obrigada. Jesus. Mas nós precisamos terminar. Mas nós deixamos aqui o convite para uma outra oportunidade, você conversar um pouquinho mais com a gente sobre o mesmo tema, sobre uma sequência desse tema, sobre outros temas, tá bom? Eu agradeço. O convite. Agradeço. Estarei à disposição da equipe. Tá, joia. Pessoal, olha só, o link para o acesso ao encontro de hoje, vocês já receberam. Então, caso alguém queira depois acessar esse conteúdo, assim como os conteúdos de ontem, de hoje pela manhã também, basta entrar no YouTube da Prefeitura de Cabo Frio, está lá disponível para vocês lá, tá? Cada acesso estará disponível. Então, findamos hoje a nossa tarde. Amanhã teremos mais um encontro com o professor Vinícius Teixeira, do IFE, e esperamos vocês também para estar conosco, discutindo educação, pensando em educação de uma forma diferente, não que o que já tenha sido apresentado anteriormente não seja diferente, mas um pouquinho mais diferente, pensarmos um pouquinho a educação de uma forma renovada. Gente, boa tarde a todos, agradeço a participação de todos aqui presentes, muito obrigado, Mônica, muito obrigado, Marta, a todos que participaram no chat com as suas perguntas, com os seus comentários, tenham todos uma boa tarde, tchau, tchau para vocês. Um beijão a todos e a todas aí, que tempo a gente não se vê, que eu estou vendo aqui no chat, né, me chamando até de Martinha, então é gente muito íntima, gente que está aqui no coração. Obrigado a todos, eu estava com muito receio, mas
por ser telinha, a gente não pode se tocar, né? É complicado. Mas estou gostando, né? Precisa gostar dessa nova metodologia aí de conversa, de interação. Então, um beijo aos meus amigos, aos professores que trabalhamos e a todos, né? Mônica mora no meu coração desde 10 anos de idade. Oh. Amiga de infância. E um prazer participar dessa conversa, desse diálogo, é um prazer. Obrigada a todos, um beijo no coração de todo mundo. Um abraço, pessoal, boa tarde, força e fé, esperançando sempre. Débora, como sempre, se superando, né? Obrigada, Débora, por mais essa conquista e dividir isso tudo com a gente.